Olá, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e hoje eu quero falar mais uma vez sobre psicanálise e ação de narrar. Eu quero falar sobre a fala acerca das experiências do sujeito. E meu guia hoje será Walter Benjamin. Eu vou citar 4 trechos, o primeiro está no livro O Anjo da História, se chama Experiência e Pobreza, e os demais estão no texto famoso de Walter Benjamin chamado O Contador de Histórias, que está no livro, na coletânea Linguagem, Tradução, Literatura. Muito bem, eu vou deixar claro tudo isso depois detalhado para você aí na descrição do vídeo, né? Mas vai me acompanhando aí, porque Walter Benjamin, embora não tenha sido um psicanalista, certamente foi um leitor de psicanálise e certamente deu uma contribuição também bastante importante para a psicanálise, né? E ele vai falar da importância de narrar, né? E eu vou explicar essa história, vou detalhar todo esse debate já para você aqui no meu canal. Então vamos lá. Começando pelo texto de 1933, Experiência e Pobreza, um texto que antecede o narrador, que é um texto maior e mais conhecido, né? Olha que legal isso, que diz Walter Benjamin. Sabia-se muito bem o que era a experiência. As pessoas mais velhas passavam-na sempre aos mais novos. De forma concisa, com a autoridade da idade, nos provérbios. Em termos mais prolixos e com maior loquacidade, nos contos. Por vezes através de histórias de países distantes, à lareira para filhos e netos. Para onde foi tudo isso? Haveria ainda moribundos que digam palavras tão perduráveis, que passam como um anel de geração em geração? Um provérbio serve hoje para alguma coisa? Quem é que acha que pode lidar com a juventude invocando uma experiência? Eu estou fazendo questão de enfatizar que Walter Benjamin está dizendo isso em 1933, tá bom? Quase 100 anos atrás, né? Se você quiser ser um pouco mais rigoroso, há 90 anos passados, né? E o que ele está dizendo? Ele está dizendo que uma geração transmitia experiências para outra e existiam formas utilizadas para isso. O que eram? As narrativas. Que tipo de narrativa? Os provérbios, narrativas curtas, concisas, e os contos, narrativas mais detalhadas, né? A gente sabe, por exemplo, que no Contador de Histórias, ou o Narrador, né? Que é um texto bem famoso do Walter Benjamin, ele analisa a obra de Nikolai Leskov e trabalha os contos e mostra como os contos de Leskov cristalizam, né, as experiências que são transmitidas de uma geração para outra. Há uma conexão entre o autor e as camadas populares e as camadas, né, ele está inserido na sociedade de modo que ele consegue, através da narrativa dele, dar corpo a esse conjunto de experiências que está circulando pela sociedade, né? Então, é dessa forma que a experiência de uma geração era transmitida para outra. E aí nós temos um problema na atualidade, né? Esse problema que está sendo constituído desde o início do século XX, mas que vai se agravando quanto mais a gente se aproxima da atualidade, é que a gente não pode mais invocar a experiência, né, para uma pessoa jovem, né? Então, por exemplo, eu sou um professor quase idoso, eu chego numa sala de aula, né, depois de estudar intensamente por mais de 30 anos, por ler talvez alguns milhares de livros, eu chego lá para abordar um determinado tema, eu não consigo ter a atenção dos meus alunos e alunas, porque eles estão navegando no celular, eles não conseguem ficar mais do que 15, 20 minutos focados numa mesma atividade, né? Como é que eles vão aprender uma profissão se eles não podem ouvir outra pessoa, se eles não podem dialogar com outra pessoa, se eles não conseguem prestar atenção o suficiente para interpelar essa pessoa em torno daquele conteúdo que está sendo debatido e analisado ali, né? Agora, 3 trechos do livro, do ensaio O Contador de Histórias, né? E ele diz assim, há uma experiência que nos diz que a arte de contar está chegando ao fim.
Olha isso, a arte de contar está chegando ao fim. É cada vez mais raro encontrarmos pessoas capazes de contar uma história como deve ser. É como se uma valiosa capacidade que parecia inalienável, a mais segura entre as que eram seguras, nos tivesse sido retirada. A capacidade de trocar experiências. Por que a capacidade de trocar experiências está em crise? Porque a capacidade de narrar está em crise. Porque é narrando que as experiências são transmitidas. Isso serve para aquilo que Walter Benjamin está dizendo aqui. Me parece que o foco dele é a troca de experiências na sociedade, né, como fenômeno social, como forma de ver o modo como as experiências circulam no âmbito da sociedade. Mas claro que a psicanálise é um fenômeno social também, né? Quer dizer, o psicanalista é um sujeito atravessado pelos discursos psicanalíticos, pelas práticas psicanalíticas, e claro, o paciente também é um sujeito atravessado por uma série de práticas, né? de discursos e práticas que são vigentes na sociedade de um determinado momento, de uma época da história. Então, talvez as pessoas estejam se tornando incapazes de narrar, de falar, de contar o que está acontecendo, inclusive com elas mesmas. Talvez seja esse o motivo pelo qual as pessoas estão adoecendo, talvez seja esse o motivo pelo qual talvez as pessoas estejam procurando um consultório psicanalítico para poder falar e ser ouvida. E ele diz assim, segundo trecho do narrador: o progressivo recuo da arte de contar deve-se em grande parte ao avanço da informação. Interessante isso. Esse é um tema que Byung-Chul Han vai retomar no livro dele mais recente, chamado A Crise de Narração, de Narratividade, né? E o Byung-Chul Han diz que narrar é diferente de informar. Só que essa percepção que o Byung tem, é óbvio que ela está baseada nos textos de Walter Benjamin, autor que ele cita abundantemente nesse livro e, claro, em outros livros dele. Então Walter Benjamin, em 1936, já tinha percebido que a informação é um fenômeno que concorre com a narração, porque a informação está ligada ao âmbito da quantificação. Quer dizer, informar não exige imaginação, e a informação ela é permanente. Você informa e essa informação é suplantada por outra, e por outra, e por outra, e você está sempre se informando, e você está sempre se informando, e você nunca está informado, né? Se você ficar uma semana, às vezes acontece isso, né? A gente vai para algum lugar sem acesso à internet, fica uma semana sem informação, parece que o mundo mudou completamente em apenas dentro dessa temporalidade curta, né? E essa obsessão pela informação está fazendo com que as pessoas percam a capacidade de narrar, e perdendo a capacidade de narrar, elas estão perdendo a capacidade de assimilar e de transmitir experiências. Diz o Walter Benjamin, continuando nesse trecho, ó: todas as manhãs somos informados sobre o que de novo acontece à superfície da Terra. Ele está falando de uma outra prática, né? Que era a prática de ler jornais pela manhã, né? Jornais impressos, né? Não sei se vocês já viram isso, aquela coisa gigante, né? Bem grande, impressa num papel bem fino, bem barato, né? Às vezes uma massa gigante de texto, né? E que era lido como um rito pelas pessoas, principalmente ao amanhecer. E parece que Walter Benjamin seguia essa prática. E, no entanto, somos cada vez mais pobres de histórias de espanto. Em outras palavras, quase nada do que acontece tem utilidade para a narrativa. Praticamente tudo serve antes à informação. Na verdade, já é meio caminho andado na arte da narração conseguir contar uma história sem necessidade de explicações. Isso é muito interessante, né? Quer dizer, ele está mostrando que uma das características da narrativa é o fato de que numa narrativa, por exemplo, uma narrativa literária, você não entrega toda a informação para a pessoa, você insinua, né? Vamos lembrar que os grandes debates no campo da literatura giram em torno de saber o que aconteceu numa determinada história, né? Se você pega, por exemplo, se você é um leitor ou uma leitora de Machado de Assis, né? Se você leu Dom Casmurro, você deve estar até hoje, né? Encucado como eu estou
estive e estou em relação ao fim dessa história, né? O que aconteceu entre Capitu e Bentinho? Nós sabemos exatamente o que se passou. Então, o fato de Machado de Assis apenas insinuar e deixar no ar o que poderia eventualmente ter acontecido entre esses dois personagens é exatamente a principal característica de um bom narrador, né? E Walter Benjamin diz, isso aqui está se perdendo na atualidade. E por fim, último trecho. E viveram felizes para sempre, dizem os contos de fadas. O conto de fadas, que ainda hoje é o primeiro conselheiro das crianças, porque em tempos foi o grande primeiro da humanidade, continua a viver secretamente nas narrativas tradicionais. O primeiro e mais autêntico contador de histórias continua a ser o do conto de fadas. Quando um bom conselheiro quando algum bom conselho tinha algum favor, o conto de fadas dispunha dele. E quando a aflição era grande, ele lá estava para oferecer ajuda, né? Então ele está dizendo, olha que interessante, né? A principal fonte de narrativa da história da humanidade tem sido, por muitos e longos séculos, né, os contos de fadas. E eles sobrevivem, né? Sobrevivem no cinema de hoje, sobrevivem nas nossas narrativas, do nosso cotidiano, e eles cristalizam experiências. A gente sabe, por exemplo, que contos de fadas são valorizados sobretudo pela perspectiva psicanalítica junguiana, né? Às vezes se chama a perspectiva junguiana de psicologia analítica, mas alguns autores na atualidade, sobretudo no mundo anglo-saxão, usam a expressão psicanálise junguiana para devolver a conexão que a psicanálise junguiana tem com a freudiana, embora, claro, todo mundo saiba que há uma série de divergências entre ambos. Muito bem, no âmbito da terapia junguiana, se usa bastante contos de fadas, se valoriza bastante contos de fadas, e uma das pessoas mais próximas de Jung, né, formada por Jung, se especializou nos contos de fada, né? Então é muito interessante que as pessoas tenham percebido isso também no âmbito da psicanálise, da importância dos contos de fada. Aliás, também na psicanálise freudiana, há livros que analisam os contos de fadas sob um viés psicanalítico freudiano, né? Porque, claro, os contos de fada cristalizam experiências importantes, né? Sentimentos, e por aí vai, né? Então serve como fonte de comunicação, como elemento que alimenta a narratividade, que permite transmitir experiência, que permite falar sobre problemas cotidianos, né? De uma forma indireta, de uma forma que insinua as questões. Bom, a gente vai continuar falando desse assunto, né? Há muito mais a ser dito. A gente volta a se encontrar num próximo vídeo para explorar esse tema que para mim é fascinante. Um abraço e até lá!